Fala galera, mais um vídeo da fé imunológica e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos zelotes e a gente vai falar porque Jesus condenava a ideologia dos zelotes e o modo de agir com a base bíblica, né? Além disso a gente vai fazer um estudo aprofundado, então deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aí o que é que você achou do nosso vídeo. Então vamos começar aqui pelas origens e as ideologias dos zelotes. Os zelotes foram um grupo judaico radical que surgiu no século I depois de Cristo, durante o domínio romano sobre a Judéia. Eles eram conhecidos por sua forte oposição ao controle estrangeiro e o seu compromisso com a luta armada para restaurar a soberania de Israel. Acreditando que a resistência a Roma era um dever religioso, seu nome vem do termo grego zelotes, que significa zeloso, refletindo a sua dedicação extrema à lei mosaica. A ideologia zelote estava profundamente enraizada na crença de que Deus era o único governante legítimo de Israel, tornando-se inaceitável qualquer submissão ao Império Romano. Inclusive isso é abordado na própria série The Chosen, onde a gente tem um dos discípulos de Jesus que era um zelote e se converteu ao cristianismo. Mas enfim, os zelotes viam a ocupação romana como um ato de idolatria, pois os imperadores romanos exigiam tributos e lealdade que pertenciam exclusivamente a Deus, segundo Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5. Essa visão os levou a adotar métodos violentos para alcançar os seus objetivos, inspirando-se em histórias passadas, como as revoltas dos Macabeus no século II, quando os judeus se levantaram contra o domínio seleucida e restauraram o controle sobre Jerusalém. Inclusive foi um período ali em que Israel voltou a ter o controle sobre as suas extensões territoriais. Mas vamos lá, vamos entender agora qual foi o nível de atuação e o nível de participação dos zelotes na profecia que Jesus proferiu falando sobre a destruição do templo e também sobre a destruição de Israel. Os zelotes tiveram um papel fundamental como instrumento de Deus para que isso acontecesse. Então vamos lá, os zelotes se tornaram os principais líderes da resistência judaica contra Roma, desempenhando um papel fundamental na grande revolta judaica que aconteceu entre 66 e 73 depois de Cristo, que culminou na destruição de Jerusalém e do segundo templo em 70 depois de Cristo. Seu compromisso com a luta armada incluía ataque contra soldados romanos e a execução de judeus considerados colaboradores do Império Romano. Dentro do movimento zelote existia ainda um subgrupo ainda mais extremista, conhecido como sicários, que vem do latim sica, uma pequena adaga que os zelotes utilizavam. Esses militantes praticavam assassinatos políticos contra líderes judeus que cooperavam com Roma, executando ataques a céu aberto durante festivais e dentro do próprio templo. Flávio Josefo, um dos grandes historiadores judeus do século I, descreve os sicários como uma facção impiedosa que não hesitava em matar compatriotas que julgavam traidores da causa judaica. O radicalismo zelote não apenas intensificou a revolta contra Roma, mas também contribuiu para a destruição de Jerusalém. Durante o cerco romano à cidade entre 69 e 70 depois de Cristo, os zelotes entraram em conflito com outros grupos judaicos, como os sacerdotes do templo e os fariseus, que vocês devem conhecer muito bem da Bíblia, chegando ao ponto de queimar os estoques de alimentos da cidade de Jerusalém para forçar a população judaica a lutar contra os romanos. Uma decisão que foi muito errada, pois levou à fome e o colapso da própria resistência judaica interna. Mas vamos entender também agora como foi o fim dos zelotes, a queda dos zelotes e a queda da Massada, que foi o último reduto zelote. Após a destruição de Jerusalém, um grupo de zelotes fugiu para a fortaleza de Massada, um complexo construído por Herodes o Grande, no topo de uma montanha no deserto da Judéia. Por alguns anos resistiram ao domínio romano, vivendo como guerreiros e sobrevivendo com os suprimentos armazenados. No ano de 73 depois de Cristo, os romanos finalmente cercaram Massada, construindo uma rampa colossal para alcançar a fortaleza. Quando perceberam que seriam capturados, os cerca de 960 rebeldes zelotes optaram pelo suicídio coletivo, preferindo a morte à escravidão romana. Flávio Josefo relata que os homens mataram suas esposas e filhos e depois se mataram entre si até restar apenas um sobrevivente que tirou a sua própria vida. E a gente vai entender mais pra frente que o porquê você não deve agir como os zelotes, você não deve utilizar a espada, a fúria, a ira para tentar resolver os problemas da sua vida, porque acabou aí numa grande tragédia para todos os zelotes
e com o fim desse movimento judaico. A resistência amassada se tornou um símbolo de luta judaica contra a opressão, sendo lembrado até os dias de hoje em Israel. No entanto, do ponto de vista bíblico e histórico, esse extremismo levou à destruição da nação judaica e ao cumprimento de uma das profecias mais importantes de Jesus. Porque Jesus não aprovava os métodos zelotes. Diferente dos zelotes que pregavam a revolução armada e a violência, Jesus ensinava o caminho da paz, do amor ao próximo e da submissão à vontade de Deus. Ele rejeitou abertamente a luta política violenta e desafiou a mentalidade dos zelotes com seus ensinamentos, como em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E também em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que te maltratam e te perseguem. Jesus nunca incentivou o uso da espada para estabelecer o reino de Deus. Quando Pedro tentou defender Jesus com violência em Getsemane, Jesus o repreendeu. Em Mateus 26:52 a gente encontra essa passagem. Embainha a tua espada, porque todos os que lançaram a mão da espada, a espada morrerão. E foi exatamente o que aconteceu com os zelotes. A rebelião pela espada gerou a morte de todos os zelotes, inclusive dos seus parentes próximos, como filhos e esposas. Além disso, quando questionado sobre o pagamento dos impostos aos romanos, uma questão central para os zelotes, que rejeitavam a submissão de Roma, Jesus respondeu em Mateus 22, versículo 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse ensinamento frustrava os zelotes, pois Jesus não se encaixava em sua visão e na visão deles messiânica de um líder militar que libertaria Israel. Ele veio estabelecer um reino espiritual e não uma revolta política contra Roma e contra os nossos preceitos mundanos. Então, onde que a gente chega aqui no papel dos zelotes na profecia de Jesus, que era sobre a destruição do templo? Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém como um juízo divino sobre Israel por rejeitar o Messias. Em Mateus 24, versículo 1 e versículo 2, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O cumprimento dessa profecia aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém e, embora a destruição fosse um evento decretado por Deus, os zelotes tiveram um papel direto na escalada do conflito que levou ao colapso do templo. Então a gente vê aí que os zelotes foram um instrumento usado por Deus para chegar até a destruição do templo e a concretização da profecia. Em Lucas 19 também, capítulo 19, 41 a 44 os versículos, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão a ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus previu que Jerusalém seria destruída porque o povo não reconheceu a sua visita divina e os zelotes, por insistirem na resistência armada, foram instrumentos dessa tragédia. Então a conclusão que a gente tem é que os zelotes foram um grupo radical do judaísmo do século I, cuja obsessão pela luta armada levou à destruição de Jerusalém e do templo. Seu extremismo os tornou figuras heróicas para alguns, mas suas ações selaram o destino da Judéia sob Roma. Jesus rejeitou o caminho da violência, ensinando a paz e a obediência. No entanto, ao ignorarem as suas palavras, os zelotes ajudaram a cumprir a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Assim, o colapso de Jerusalém não foi apenas um evento histórico, mas também um juízo divino que marcou o início da dispersação do povo judeu pelo mundo.